A ADRAT promoveu no passado dia 30 e 31 de maio um evento onde se debateu a lógica de desenvolvimento regional junto de jovens professores, pais, empresários e decisores das oportunidades e desafios, tendo como foco a obtenção de vantagens competitivas resultantes da inovação, empreendedorismo, networking, responsabilidade social e cidadania. A ADRAT define as conversas IN como interessantes, indispensáveis, integradas, inteligentes, informais, interativas. Jorge Pereira, orador nas conversas com IN e gestor da empresa Infosistemas, focou o seu discurso nas PME. Passar duas mensagens importantes. Primeiro, de que o processo de inovação ou a inovação deve acontecer de forma sistemática, ou seja, é algo que as empresas devem pensar dentro das suas organizações e repetir regularmente como atividade criativa que depois deve resultar na revisão da sua estratégia para o ano seguinte e para os anos seguintes, de forma a criarem diferenciação. E uma segunda parte virada para a gestão das empresas, para a necessidade de, mesmo ao nível de todas as PMEs, serem mais exigentes no nível de gestão, desde a revisão da estratégia, à criação de novos produtos fazendo investigações e desenvolvimento, à gestão comercial da relação com os clientes e obter feedback dos clientes, obter feedback do mercado para melhor entregarem as suas ofertas com mais qualidade e assim terem maior probabilidade de sucesso e de sobrevivência, no fundo, num mercado muito competitivo. Ainda durante esta conversa debateu-se a gestão dos meios de informação, como a internet, e a consequente má gestão das páginas web por parte das empresas. De facto, a presença digital nos dias de hoje é obrigatória para qualquer empresa, inclusive PMEs. A presença web que procurei para as PMEs da região, identifiquei cerca de 98 PMEs apenas listadas no diretório, e as presenças web dessas empresas que tive a observar têm inúmeras dificuldades ainda para resolver. Elas não revelam os pontos fortes, a visão dessas PMEs, o que é que as diferencia de forma global, não evidencia a diferenciação dos seus produtos e da sua oferta, não permite ainda a conclusão ou a ligação à empresa por parte de um potencial cliente que esteja do outro lado da internet. Como é que nós fazemos chegar a alguém que visita a nossa página, ao nosso contacto e a comprar o nosso produto? É preciso fechar essa parte, essa etapa do processo. É preciso tratar muito bem as reclamações dos clientes. Uma reclamação é uma oportunidade para reter um cliente para a vida. O texto, o português, a linguagem, o design, o grafismo, a usabilidade, são outras das características fundamentais que os sítios web devem ter, plataformas web que podemos hoje dispor, de forma gratuita, inclusive open source, a todas as PMEs. Os participantes destas conversas mostraram-se agradados com a iniciativa, onde foram dadas algumas indicações no sentido da criação e gestão dos recursos para a atividade económica. Acho que este tipo de iniciativas são muito benéficas e a preocupação da ADRAT em arrancar com este tipo de iniciativas de eventos, no sentido de conhecer melhor e pôr a interagir os diversos atores e agentes aqui económicos do Alto Tâmega é extremamente útil. A nível das intervenções houve algumas melhores, outras gostei mais e outras nem tanto, mas como geral são positivas. Há aqui ainda algumas indefinições relativamente aos próximos quadros de comunidade de apoio, aos apoios, às ações que vão ser apoiadas, mas eu penso que acima de tudo nós temos que começar a contar mais connosco e menos com o que vem. Portanto, temos que nós começarmos a unir-nos, a trabalhar em conjunto, a associar-nos, a criar parcerias e a ver que os meios que temos, com a nossa capacitação, com os nossos recursos, tentar mudar e podemos fazer muito nesse sentido. E, portanto, foram dadas também bastantes indicações nessa orientação. E acho que começou aqui, podemos dizer, é o continuar, e eu penso que vão continuar iniciativas deste género, no sentido de podermos melhorar o desenvolvimento da região e, portanto, conseguir fixar mais empresas, mais emprego e mais economia aqui no Alto Tâmega. António Machado relembra que este período é um período em que se devem definir estratégias e alterar comportamentos. É necessário alterar comportamentos, alterar objetivos, alterar formas de intervenção, alterar metodologias de trabalho. Cada um
trouxe a sua situação, a sua experiência, a sua forma de abordar a participação em processo de desenvolvimento. Procuramos que todos fossem complementares, no sentido de, no seu conjunto, nos darem uma ideia das mudanças que estamos a assistir e que nem sempre temos essa percepção, e de um pouco aquilo que o futuro nos reserva. A verdade é que preocupa-me bastante estas alterações todas que estão a verificar, estas alterações que vão desde do trabalho ao conceito de relacionamento interpessoal, as comunidades, o ambiente, o clima. Há uma série de alterações tão profundas, que eu acho que me assusta um pouco a pouca preocupação que as pessoas estão a ter com isso. E, portanto, eu acho que era esse o nosso grande objetivo, era alertar a todos os setores, desde o setor político ao setor produtivo, passando pelos jovens, passando pelas associações, passando pelos mais variados setores, de todas estas alterações que estão a acontecer, e que, falando, conversando, discutindo, reflexionando, conseguíssemos encontrar uma via que nos minimizasse os impactos que estas alterações estão a ter. Qualquer região, e neste caso a região do Alto Tâmega, tem que sobretudo pensar ela própria, com as suas gentes, com os seus agentes económicos, no melhor modo de encontrar o seu caminho de desenvolvimento. Em vez de contar sobretudo com auxílios e apoios externos. Eles estão aí, devem ser utilizados, mas em primeiro lugar ela deve seguir o seu próprio rumo e devem ser as suas gentes e as suas estruturas vivas a traçar o melhor caminho. Em segundo lugar, que deve prioritariamente pensar nos seus melhores recursos, do ponto de vista económico, para as empresas, não é? Para haver desenvolvimento económico. Isto é verdade para esta região como para qualquer outra, como para qualquer país, em qualquer contexto isto se verifica, que a melhor forma de se ter sucesso, de uma empresa ter sucesso, de uma região ter sucesso, é tirar o melhor partido dos seus melhores recursos e aproveitar as oportunidades que o mercado global, nacional, global, lhe proporciona. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqui a região do Alto Tâmega tem que pensar em primeiro lugar, e os agentes económicos e aqueles que querem constituir empresas ou que querem desenvolver as suas empresas, devem pensar em primeiro lugar naquilo que esta região tem de particularmente diferente e melhor do que as outras. Isso é a chave principal para o sucesso, e dei alguns exemplos: no domínio agrícola há excelentes condições, na pecuária, nas rochas ornamentais, no turismo, que é evidentemente algo que nesta região tem muito para crescer, muito tem sido feito, mas tem muito mais para crescer. E referi-me também a um exemplo que me entristece um pouco, o do fumeiro, porque o presunto de Chaves tem uma reputação mundial, sabendo nós que hoje praticamente ele não existe. E sendo tão difícil conseguir-se construir uma marca e fazer-se com que ela se projete nacional e internacionalmente, como é que é possível? Como é que é possível que esta região não tire partido, não é, desse potencial fantástico que é a marca Presunto de Chaves? Enquanto que outras regiões do país, sem essa tradição, sem essa curva de experiência, sem esse capital de notoriedade, têm conseguido dar passos e penetrar e concorrer no mercado português e no mercado internacional. Aqui está um desafio que eu deixei, até porque eu era um grande fã do presunto de Chaves, aquele que feito de forma tradicional. Pessoalmente eu preferia ao espanhol. Rui Monteiro, orador nestas conversas e diretor de serviço da Comissão Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, garante que, apesar da situação económica em que vivemos, há sinais de otimismo muito devido à produtividade. Procurei dizer alguma coisa sobre a região do Norte e tentar compreender o papel do Alto Tâmega no contexto mais amplo da região do Norte. E nesse contexto procurei dizer duas ou três coisas, isto é, para nós, crise económica, crise social é uma coisa que vem muito de trás, que se agravou agora, mas que é um processo relativamente longo, que sobretudo começa ainda nos finais dos anos 90 e que se prolonga durante a primeira metade da década do século XXI e que se agudiza agora com a crise interna, não é?
mas que apesar de tudo há alguns sinais de otimismo, isto é, nós temos hoje uma economia que tem vindo a apresentar níveis crescentes de produtividade e por isso tem crescido, o pouco tem crescido muito mais do lado da produtividade do que do lado do emprego. Tem um problema que é, temos níveis de desemprego hoje maiores do que o que devíamos ter, mas temos um potencial de crescimento futuro maior e por isso um potencial de crescimento de emprego no futuro maior. Vamos ver se concretiza ou não. Simultaneamente temos uma economia que sempre assim foi e que hoje em dia é mais robusta desse ponto de vista, isto é, temos uma economia com uma fortíssima orientação exportadora, que gera um excedente muito significativo da sua balança de bens e serviços, não é? E por isso, contrariamente ao país como um todo, nós estamos a falar de uma região que não é uma região endividada, mas sim é uma região credora do resto do país, isto é, que traz recursos para dentro do país, que são distribuídos pelo país como um todo e asseguram, apesar de tudo, níveis de rendimento significativos, isto é, exportamos mais do que o que importamos e isso gera um excedente que é distribuído regionalmente e é distribuído para o resto do país, contrariamente ao país como um todo, não é? Somos pobres, mas somos, como se costuma dizer hoje, relativamente sustentáveis do ponto de vista do nível de endividamento e por isso foi essas 3 ou 4 mensagens que procurei transmitir. Verónica Loques, docente do curso de Turismo na UTAD, reforça alguns dos conceitos transmitidos durante as conversas IN, fazendo referência à inovação e ao networking. Que era muito interessante, que é mesmo a visão prática de vários empresários sobre como é que se cria uma empresa, como é que se aguenta no mercado global e a vontade delas de partilhar o que conseguiram descobrir ao longo de suas vidas na empresa. Partilhar aqui com gente do Alto Tâmega, na esperança, imagino eu, que nós também aproveitamos algo e que o Alto Tâmega se reforça, talvez aqueles conceitos, mais uma vez, de empreendedorismo, de não ter medo, de se lançar numa empresa, de também inovar, que há 1001 forma de inovar. Também sempre gosto daquela de que é preciso partilhar, de trabalhar com parceiros, de trabalhar em rede. Também aquela ideia de investir no conhecimento, também interessa-me muito, gostei de ouvir. São algumas ideias. Henrique Mamed, do grupo Reditus, abordou a temática da internacionalização durante a sessão. Vim fazer uma apresentação sobre internacionalização, o modelo e transformação que nós fizemos na Reditus, que é uma empresa na área das tecnologias de informação de origem portuguesa e que, face ao contexto atual, não só de globalização e de mudança permanente, mas também de crise económica, nos obrigou a repensar o nosso modelo de negócio e a tomar outras providências para garantir a nossa continuidade e sobrevivência. E, portanto, vim descrever um pouco o nosso processo de repensar o negócio e internacionalização e o que hoje estamos a fazer para ajudar outras empresas em Portugal, nomeadamente do nosso ecossistema de clientes, para irem também atrás de nós nesse processo de internacionalização num modelo que nós chamamos de porta-aviões, porque ajudamos e facilitamos a encontrarem negócios nesses outros mercados onde nós já estamos implantados e que não têm a ver, mais a título de curiosidade, com o mercado tradicional dos PALOPs, onde as empresas portuguesas tendem a dirigir-se. Nós fugimos desse mercado, exatamente porque procuramos mercado onde possamos diferenciar-nos e com essa diferenciação levar a inovação e levar muitos produtos portugueses que são completamente desconhecidos, mas que têm um nível de aceitação muito grande e temos tido um imenso sucesso. Exemplo foi a cerimónia de tomada de posse da presidência no Ghana, onde nós temos um escritório, estamos implantados, e onde havia necessidade de fornecer uma quantidade anormal no mercado de vinho. E nós achámos que havia aí uma oportunidade para as empresas portuguesas e, portanto, viemos ter com um dos nossos clientes e lançámos-lhe o desafio e ajudámos-lo a fazer a exportação e a sua implantação hoje no mercado do Ghana. Portanto, são exemplos destes que nós trazemos todos os dias para o nosso ecossistema de clientes. Para Ana Neves, da No Woman, muitas das soluções partem da identificação do problema e a posterior criação de soluções. Estamos numa situação um bocadinho complicada, toda a gente sabe que o país está a passar por algumas dificuldades. Agora, eu acho que é muito importante mudarmos um bocadinho das atitudes e não pensar que é o governo, que são as entidades oficiais, se quiserem, que vão dar conta do problema. Eu acho que temos que ser nós, enquanto cidadãos, a mexermos-nos, a utilizar aquela garra, aquela determinação, aquela paixão que nos caracteriza enquanto povo português, que é identificamos um problema
problema e criamos condições para que ele seja melhorado. E felizmente hoje em dia temos as ferramentas sociais, coisas como o Facebook e muitas outras que derivam dessa funcionalidade e que passam a tornar essa atividade cidadã possível. E é esse um bocadinho a questão e o conceito da cidadania 2.0 que eu vim aqui hoje partilhar. Luís Nazaré aponta as comparativas, dando o exemplo da agricultura como uma das formas de gestão para uma maior produtividade. São aquelas precisamente que melhor conseguiram planificar os contributos de cada uma das partes, por forma a poderem tirar o melhor resultado do conjunto. Há cooperativas no ramo agrícola, nos vinhos, na agricultura, etc., que têm revelado ser muito produtivas e com resultados de muito sucesso. Tudo depende do produto que estamos a criar e a oferecer ao mercado. Não tem que passar. É evidente que quando falamos de agricultura, sobretudo, mas quando falamos de pecuária é a mesma coisa. Quanto maior for a dimensão das unidades económicas, em princípio, mais barata sai a sua estrutura de custos, não é? Unitária, portanto, os custos reduzem-se, os custos unitários reduzem-se com a dimensão das propriedades. Mas isso não deve ser impedimento, e aquilo que pode contrariar essas dificuldades de escala, dado que nós temos propriedades pequenas, é a procura de elementos de diferenciação. Não é? Isto sem se perder nunca de vista a possibilidade de produtores se associarem. É o desafio que se lança também. Quanto à iniciativa, os oradores mostraram-se bastante agradados com este tipo de evento, onde as conversas são informais, mas muitas vezes são ponto de partida para o processo de inovação. Com muito gosto que venho a este evento na ADRAT. Considero que a ADRAT tem feito um papel importante para aproximar as pessoas, os empresários, os alunos, a universidade, como forma de motivar a troca de ideias, a troca de opiniões e assim conseguir ou começar a criar o processo de inovação da região, potenciando o sucesso do mesmo. Isto é um pontapé de saída para um processo que não sei quando terminará. É um pontapé de saída para alertar as pessoas para todas estas alterações. A partir de agora, isto vai se repetir e, acima de tudo, vamos tentar alargar para que a participação de todos seja o mais alargada possível. A ADRAT promoveu as conversas INE, onde se debateram as lógicas de desenvolvimento e inovação, empreendedorismo, networking, responsabilidade social e cidadania. Nestas conversas aprendem-se e definem-se estratégias nos conceitos de aprendizagem e partilha coletiva, de forma a traçar estratégias para o futuro. Fica a promessa da continuidade destas conversas INE promovidas pela ADRAT.